Pessoal, vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo na semana passada. Imaginem só, eu chego em casa depois de um dia exaustivo de trabalho e encontro minhas malas na calçada. Isso mesmo, minhas próprias malas jogadas na rua como se eu fosse uma inquilina inadimplente. E quem estava na porta com um sorriso de satisfação no rosto? Minha sogra Catherine Williams me dizendo que eu tinha 24 horas para sumir da casa dela. A casa dela, gente. Vocês querem saber qual foi a cara que ela fez quando eu mostrei os documentos? Fiquem até o final, porque essa história vai dar uma reviravolta que vocês jamais vão esquecer. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Gente, eu preciso começar essa história do início para vocês entenderem a loucura que foi minha vida nos últimos 2 anos. Meu nome é Amanda, tenho 28 anos, e até semana passada eu achava que tinha uma família. Que ilusão a minha, né? Tudo começou há 2 anos quando eu me casei com o Michael Williams. Vocês sabem como é, aquele amor de cinema que a gente acha que vai durar para sempre. Michael era carinhoso, atencioso, e parecia ser o homem dos meus sonhos. A única coisa que me incomodava um pouquinho era a mãe dele, a Catherine. Mas eu pensava, Amanda, ela só está protegendo o filho, é normal. Como eu estava enganada. Catherine sempre foi daquelas sogras que acham que nenhuma mulher é boa o suficiente para o filho. Desde o primeiro dia que a conheci, ela me olhava de cima a baixo como se eu fosse uma intrusa. Vocês conhecem o tipo, né? Aquela mulher que faz comentários passivo-agressivos disfarçados de preocupação maternal. Ai, Amanda, você tem certeza de que sabe cozinhar? O Michael está acostumado com comida caseira de qualidade. Nossa, querida, essa blusa não está um pouco apertada? Uma esposa deve se vestir com mais elegância. Era isso o tempo todo, gente, toda semana uma cutucada diferente. Mas eu engolia tudo porque amava o Michael e queria que nossa família funcionasse. Vocês sabem como é quando a gente está apaixonada. A gente aceita muito mais do que deveria, né? Eu ficava me convencendo de que com o tempo ela ia me aceitar, que eu só precisava ser mais paciente, mais compreensiva. O Michael, coitado, sempre ficava no meio. Ele defendia a mãe dizendo que ela era só protetora, e me pedia para ter paciência. Amanda, ela já perdeu meu pai há 5 anos, eu sou tudo que ela tem. Dá um tempo para ela se acostumar com você. E eu, como uma boba apaixonada, aceitava tudo. A situação começou a ficar mais complicada quando decidimos nos casar. Catherine fez questão de opinar em cada detalhe da cerimônia. O local não estava bom, as flores não eram adequadas, meu vestido não era elegante o suficiente. Ela chegou até a sugerir que eu mudasse o penteado porque não combinava com o nível da família Williams. Mas o pior ainda estava por vir. Algumas semanas antes do casamento, Michael chegou em casa com uma cara preocupada. Amanda, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Meu coração já disparou, né? Quando o homem fala isso, nunca é coisa boa. Ele se sentou do meu lado no sofá e segurou minhas mãos. Minha mãe está passando por dificuldades financeiras. A casa onde ela mora está com problemas no financiamento e ela pode perder tudo. Eu fiquei com dó na hora, gente. Por mais que a Catherine me tratasse mal, eu não queria ver ela na rua. O que podemos fazer para ajudar? Eu perguntei, já imaginando que íamos ter que emprestar algum dinheiro para ela, mas o Michael respirou fundo e soltou a bomba. Na verdade, Amanda, eu estava pensando, você não poderia comprar uma casa para nós 3 morarmos juntos? Seria mais econômico, e assim eu poderia cuidar da minha mãe. Gente, eu fiquei em choque, morar com a sogra logo depois de casar, mas olhando nos olhos dele, vendo o desespero, a preocupação genuína com a mãe, eu não consegui dizer não. Além disso, eu tinha uma boa reserva de dinheiro que tinha juntado trabalhando como gerente de marketing em uma empresa grande, e meus pais tinham me deixado uma herança considerável quando faleceram em um acidente 2 anos antes. Tudo bem, Michael, vamos procurar uma casa onde todos possamos viver em harmonia. Como eu era ingênua, harmonia com a Catherine, que piada. Começamos a procurar casas. Eu queria algo simples, aconchegante, dentro do meu orçamento, mas a Catherine tinha outras ideias. Amanda, querida, não podemos morar em qualquer lugar. A família Williams tem um padrão a manter. E lá íamos nós ver casas caríssimas em bairros nobres. A casa que acabamos escolhendo era linda, não vou mentir. Uma casa de 2 andares em Maple Heights, o bairro mais chique da cidade. 4 quartos, 3 banheiros, piscina, jardim imenso.
Um sonho de casa, mas que custou todos os meus $450.000 de economia mais um financiamento pesado. Catherine ficou radiante quando viu a casa. Agora sim, essa é uma casa digna da família Williams. Ela já estava planejando onde ia colocar os móveis dela, qual quarto seria o dela, obviamente escolheu o maior depois da suíte principal, e como ia decorar adequadamente os ambientes. Durante todo o processo de compra, ela dava palpites como se fosse a dona da casa. Amanda, você tem certeza de que quer colocar o título só no seu nome? Não seria melhor incluir o Michael também? Mas eu não era boba. Tinha aprendido com meus pais que bens adquiridos antes do casamento ficam em nome de quem compra. Além disso, todo o dinheiro era meu. O Michael concordou na época. Está certo, amor. É seu dinheiro, sua casa. Quando a situação da minha mãe melhorar, ela se muda e fica só nosso cantinho. Mais uma promessa que não ia se cumprir, né, gente? Nos mudamos 3 semanas antes do casamento. E foi aí que o inferno começou pra valer. Catherine se transformou na dona da casa da noite para o dia. Ela reorganizou toda a decoração sem me perguntar. Trocou as cortinas que eu tinha escolhido por umas horrorosas na cor bege. Mudou os móveis da sala de lugar. Colocou fotos da família Williams em todos os cantos. Catherine, por favor, você poderia me perguntar antes de mexer nas minhas coisas? Eu disse no primeiro dia tentando manter a educação. Ela me olhou com aquela cara de desdém que eu já conhecia bem. Querida, agora que vamos morar juntas, precisamos criar um ambiente que reflita nossa família. Você ainda é muito nova para entender dessas coisas. E saiu andando como se eu fosse uma criança sendo repreendida. O Michael, quando reclamei para ele, apenas deu de ombros. Amanda, são só detalhes de decoração. O importante é estarmos todos juntos e felizes. Felizes? Eu estava me sentindo uma estranha na minha própria casa. A situação foi piorando dia após dia. Catherine estabeleceu regras da casa sem me consultar. Não podia fazer barulho depois das 10 da noite. Não podia receber visitas sem avisar com antecedência. Não podia cozinhar certos pratos porque ela não gostava do cheiro. E a pior de todas, não podia mexer em seus ambientes da casa. Seus ambientes? Eu perguntei, incrédula. Sim, querida. A sala de estar, o jardim da frente e a cozinha são minhas responsabilidades. Você pode ficar com o quarto e usar o banheiro social. É uma divisão justa, não acha? Gente, eu estava pagando uma hipoteca de $3.000 por mês todas as contas da casa e ainda tinha que aceitar ser limitada a um quarto e um banheiro? Mas toda vez que eu tentava conversar com o Michael sobre isso, ele dizia que era só uma fase de adaptação. O casamento aconteceu em meio a essa tensão toda. Catherine fez questão de convidar meio mundo e apresentar a casa como se fosse dela. Venham conhecer nossa nova casa, ela dizia para os convidados. Nossa! Eu que tinha pago cada centavo daquela propriedade. Durante a festa, ouvi várias pessoas comentando como a Catherine tinha conseguido uma casa linda para o filho, como se eu fosse apenas um detalhe na história. Ninguém sabia que eu era a única proprietária, porque a Catherine sempre falava como se fosse uma decisão da família. Depois do casamento achei que as coisas iam melhorar, que ela ia respeitar mais nosso espaço de casal, mas foi exatamente o contrário. Catherine se sentia ainda mais à vontade para me controlar. Ela começou a mexer no meu quarto quando eu não estava, reorganizando minhas roupas, do jeito certo. Catherine, por favor, não mexa nas minhas coisas pessoais, eu disse depois de encontrar minha gaveta de lingerie completamente reorganizada. Amanda, uma esposa deve manter suas coisas organizadas, estou apenas te ajudando a ser uma melhor dona de casa. A cara de pau dela não tinha limites. E o Michael? Continuava defendendo a mãe. Amanda, ela só quer ajudar, você está sendo muito sensível. Sensível? Eu estava sendo invadida na minha própria casa. Foi quando percebi que tinha cometido o maior erro da minha vida. Não era só sobre morar com a sogra, era sobre ter me tornado refém na minha própria propriedade. Catherine tinha conseguido exatamente o que queria, uma casa linda para morar de graça e uma nora para controlar como bem entendesse. Mas eu ainda não sabia que o pior ainda estava por vir, gente. O que aconteceu na semana passada foi apenas o ápice de 2 anos de manipulação e abuso psicológico. E quando ela finalmente mostrou suas verdadeiras intenções, eu estava preparada para mostrar exatamente quem mandava naquela casa. Mas isso é história para a próxima parte. Vocês não vão acreditar no que essa mulher teve a coragem de fazer.
Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Gente, vocês não imaginam como as coisas foram piorando nos meses seguintes ao meu casamento. Se eu achava que Catherine era controladora antes, eu não fazia ideia do que estava por vir. A lua de mel tinha acabado, literalmente e figurativamente. Voltamos da nossa viagem de lua de mel para o Havaí, que eu paguei, obviamente, e encontramos a casa completamente transformada. Catherine tinha aproveitado nossa ausência de 2 semanas para fazer uma reforma surpresa. Ela tinha contratado pintores, trocado todos os pisos da cozinha e da sala, e instalado um sistema de segurança novo. Surpresa! Ela gritou quando entramos pela porta, com aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. Eu quis dar um presente de casamento para vocês. Agora a casa está realmente com a cara da família Williams. Michael ficou emocionado, mas eu estava em choque. Ela tinha gastado mais de $20.000 em reformas na minha casa sem me perguntar. E o pior, tinha usado o cartão de crédito que estava no meu nome como emergência familiar. Catherine, você não podia ter me consultado antes? Eu perguntei, tentando controlar a raiva na minha voz. Amanda querida, vocês estavam na lua de mel? Eu não ia incomodar um momento tão especial com detalhes domésticos. Além disso, sou mais experiente em decoração. Confie no meu bom gosto. O Michael, em vez de me apoiar, ficou do lado dela. Amanda, olha como ficou lindo. Minha mãe se esforçou tanto para nos fazer uma surpresa. Surpresa? Aquilo era uma invasão. Naquela noite, quando fomos para o quarto, tentei conversar com ele sobre limites. Michael, amor, precisamos estabelecer algumas regras. Sua mãe não pode tomar decisões sobre nossa casa sem nos consultar. Ele suspirou e se sentou na cama. Amanda, eu sei que está sendo difícil para você, mas pensa no lado dela. Ela perdeu a casa onde morou por 20 anos. Deixa ela se sentir útil, se sentir em casa. É temporário. Temporário? Já fazia 4 meses que estávamos casados e ela estava cada vez mais dona da situação. Mas as surpresas de Catherine não pararam por aí. Na semana seguinte, descobri que ela tinha cancelado minha academia e me matriculado numa mais adequada para mulheres da nossa classe social. Uma academia que custava 3 vezes mais cara. Catherine, eu gostava da minha academia, por que você fez isso? Querida, aquele lugar era muito popular. Nancy Peterson me contou sobre essa academia nova onde todas as esposas da elite se exercitam. É importante fazer os contatos certos, você não acha? Contatos certos? Eu só queria malhar em paz, mas ela tinha usado minha identidade para fazer o cancelamento e a nova matrícula. Quando liguei para reclamar, descobri que ela tinha se passado por mim no telefone. Foi aí que comecei a perceber que Catherine não era apenas controladora, ela estava assumindo minha identidade aos poucos. Ela sabia todos os meus dados pessoais porque tinha ajudado com a papelada da casa, e estava usando essas informações para tomar decisões sobre minha vida. A situação chegou ao absurdo quando ela começou a interceptar minha correspondência. Eu percebi porque parou de chegar conta de cartão de crédito e extratos bancários. Quando questionei, ela disse: Amanda, como sou mais experiente com finanças domésticas, achei melhor eu cuidar dessas questões. Você pode focar em coisas mais femininas. Coisas mais femininas? Gente, eu era gerente de marketing de uma empresa multinacional. Cuidava do orçamento de milhões de dólares no trabalho, mas não podia ver minha própria conta bancária em casa? Foi quando descobri que ela estava abrindo minha correspondência e tomando decisões financeiras sem me consultar. Ela tinha aumentado o limite do cartão de crédito, contratado um jardineiro caríssimo, e até mesmo trocado meu plano de saúde por um mais completo. Catherine, isso é crime, você não pode usar meus documentos sem autorização. Crime? Ela riu, desdenhosa. Amanda, somos família. E famílias compartilham responsabilidades. Você é muito jovem e inexperiente para entender essas questões complexas. Quando reclamei para o Michael, ele deu a mesma resposta de sempre. Amanda, ela só está tentando ajudar. Você está dramatizando. Dramatizando? Minha sogra estava literalmente roubando minha identidade, e meu marido achava normal. As coisas ficaram ainda piores quando Catherine começou a interferir no meu trabalho. Ela ligou para minha empresa se passando por mim e pediu para mudar meu endereço no sistema, alegando que eu tinha me mudado.
Quando meus colegas quiseram me visitar em casa, descobriram que o endereço estava errado e não conseguiram me encontrar. Catherine, por que você mudou meu endereço no trabalho? Porque o endereço anterior estava desatualizado, querida. Agora você mora aqui, não é? Precisa manter seus dados profissionais atualizados. Mas ela não tinha mudado apenas o endereço, tinha colocado o dela como contato de emergência no lugar dos meus pais adotivos. Meus tios, que me criaram depois que meus pais morreram, ficaram ofendidos quando souberam que tinham sido substituídos sem explicação. A invasão da minha privacidade chegou ao nível de ela começar a ler minhas mensagens. Descobri quando minha melhor amiga, Jéssica, me ligou no trabalho perguntando por que eu tinha cancelado nosso encontro de fim de semana por mensagem. Jéssica, eu não cancelei nada, que mensagem? Amanda, você me mandou mensagem ontem à noite dizendo que não podia mais manter nossa amizade porque seu marido e sua sogra não aprovavam. Disse que precisava focar na família agora. Gente, eu fiquei em choque. Catherine tinha pego meu celular enquanto eu dormia e mandado mensagens para minhas amigas me isolando socialmente. Quando confrontei ela, teve a cara de pau de dizer: Amanda, essas amizades não eram adequadas para uma mulher casada. Jéssica é solteira e vai influenciar você negativamente. Estou apenas protegendo seu casamento. Protegendo meu casamento? Ela estava destruindo minha vida social inteira. O Michael, quando soube, ficou até contente. Amanda, talvez minha mãe tenha razão. Desde que nos casamos, você passou menos tempo com suas amigas. É natural. Agora sua prioridade deve ser nossa família. Nossa família? Que família era essa onde eu não tinha voz nem direitos? Mas o que mais me doía era ver como Catherine estava manipulando Michael contra mim. Ela fazia comentários sutis o tempo todo. Michael, você percebeu como Amanda tem andado estressada? Talvez seja porque ela não está se adaptando bem à vida de casada. Filho, Amanda parece não valorizar os esforços que fazemos para tornar esta casa um lar. E funcionava. Michael começou a me questionar sobre coisas bobas, porque eu chegava cansada do trabalho, porque eu não conversava mais tanto com ele, porque eu parecia distante. Ele não percebia que eu estava sendo sufocada na minha própria casa. A gota d'água chegou quando Catherine decidiu que eu precisava aprender a ser uma verdadeira dona de casa. Ela fez uma lista de tarefas domésticas e colou na geladeira com meu nome. Catherine, eu trabalho 8 horas por dia fora de casa. Não tenho tempo para fazer todas essas tarefas. Amanda, querida, uma esposa deve saber equilibrar trabalho e lar. Eu vou te ensinar a ser mais organizada e eficiente. A lista era absurda. Aspirar toda a casa todos os dias, lavar e passar todas as roupas, cozinhar refeições elaboradas, manter o jardim impecável. Era trabalho para uma pessoa em tempo integral. Quando reclamei, ela disse: se você não consegue cumprir suas obrigações domésticas, talvez devesse considerar largar esse emprego e se dedicar integralmente ao lar. Largar meu emprego? Eu que pagava todas as contas da casa com meu salário. Foi então que percebi que esse sempre tinha sido o plano dela. Catherine queria me transformar numa dona de casa dependente, sem amigos, sem trabalho, sem vida própria. Assim seria mais fácil me controlar completamente. Mas o que ela não sabia é que eu tinha começado a documentar tudo, cada invasão de privacidade, cada decisão tomada sem meu consentimento, cada manipulação. Eu estava fotografando as contas que ela pagava com meu cartão, gravando conversas quando ela se passava por mim no telefone, guardando todas as evidências. Meus tios, quando contei para eles o que estava acontecendo, ficaram horrorizados. Meu tio Robert, que era advogado, me alertou: Amanda, isso não é comportamento normal de sogra. Isso é abuso psicológico e financeiro. Você precisa se proteger. Foi quando comecei a entender que não estava exagerando. O que Catherine estava fazendo comigo era crime. Ela estava cometendo fraude, invasão de privacidade e abuso psicológico. E o Michael era cúmplice por permitir tudo aquilo. Naquela noite, depois de mais uma discussão sobre as regras da casa, eu me tranquei no banheiro e chorei. Chorei pela mulher independente que eu tinha sido antes de me casar. Chorei pela ingenuidade de ter achado que poderia conquistar Catherine sendo submissa. Chorei por ter perdido minha identidade tentando agradar uma família que nunca me respeitou. Mas também chorei de raiva. Raiva de mim mesma por ter permitido que chegasse nesse ponto. Raiva do Michael por não me defender. E principalmente raiva da Catherine por ter me transformado numa prisioneira na minha própria casa.
Foi naquela noite que tomei uma decisão. Eu ia recuperar minha vida. Catherine podia pensar que estava ganhando, mas ela não fazia ideia de com quem estava mexendo. Eu tinha comprado aquela casa com meu próprio dinheiro, e ninguém ia me expulsar da minha propriedade. Mas eu precisava de um plano. E esse plano começou no dia seguinte, quando fui ao cartório e pedi uma segunda via de todos os documentos da casa. Catherine achava que me controlava completamente, mas ela não sabia que eu estava me preparando para a guerra. E quando chegasse a hora de mostrar quem realmente mandava naquela casa, ela ia descobrir que tinha subestimado completamente a nora submissa. Mas vocês não vão acreditar no que aconteceu quando tentei colocar meu plano em prática. O que Catherine fez na sequência foi além de qualquer limite que eu imaginava possível. Pessoal, vocês lembram que eu tinha decidido me preparar para a guerra, né? Pois bem, o que eu não esperava era descobrir que Catherine já estava vários passos à frente de mim. E quando digo vários passos, vocês não imaginam a extensão da traição que eu estava prestes a descobrir. Começou na segunda-feira seguinte, quando fui ao cartório buscar a segunda via dos documentos da casa. A funcionária, uma senhora simpática chamada Mrs. Rodrigues, me olhou com uma expressão estranha quando pedi os papéis. Senhora Williams, a senhora tem certeza de que precisa de uma segunda via? Sua sogra esteve aqui na semana passada pegando cópias dos mesmos documentos. Meu sangue gelou. Minha sogra esteve aqui? Para que ela pegou cópias dos documentos da minha casa? Mrs. Rodrigues consultou o sistema. Ela disse que precisava para questões de seguro, apresentou uma procuração assinada pela senhora autorizando ela a agir em seu nome. Procuração? Que procuração? Eu nunca tinha assinado procuração alguma para Catherine. Posso ver essa procuração? Eu pedi, tentando manter a calma. Quando vi o documento, quase desmaiei. Era uma procuração perfeita, com minha assinatura idêntica, me dando plenos poderes para Catherine agir em meu nome em questões imobiliárias. Mas eu tinha certeza absoluta de que nunca tinha assinado aquilo. Mrs. Rodrigues, essa procuração é falsa, eu nunca assinei isso. Ela ficou preocupada. Senhora Williams, se é verdade, isso é um crime muito sério, a senhora deveria procurar a polícia imediatamente. Saí do cartório tremendo. Catherine não estava apenas me controlando, ela estava falsificando documentos. Corri para casa com uma mistura de raiva e medo. O que mais ela tinha feito usando minha identidade? Quando cheguei, encontrei Catherine na cozinha, preparando o almoço como se nada tivesse acontecido. Michael ainda estava no trabalho. Catherine, precisamos conversar, agora. Ela se virou com aquele sorriso falso. Claro, querida, sobre o quê? Sobre a procuração falsa que você usou no cartório para pegar cópias dos documentos da minha casa. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo, mas logo voltou. Amanda, do que você está falando? Que procuração? Não finja que não sabe. Eu acabei de vir do cartório. Mrs. Rodrigues me mostrou o documento com minha assinatura falsificada. Agora, ela nem se deu ao trabalho de negar. Sentou-se à mesa da cozinha com a maior cara de pau do mundo. Amanda, querida, você é muito dramática. Eu só precisava de algumas informações sobre a propriedade para o seguro da casa. Não é nada demais. Nada demais? Catherine, isso é falsificação de documento? É crime! Ela riu na minha cara. Crime? Amanda, quem vai acreditar nisso? Somos família, eu moro aqui. É natural que eu tenha acesso aos documentos da casa onde vivo. Você não tem acesso porque esta casa é minha, eu comprei, eu pago, eu decido. Foi aí que ela mostrou sua verdadeira face, a máscara de doçura caiu completamente. Sua casa? Ela disse, se levantando devagar. Amanda, você realmente acha que pode vir aqui, se casar com meu filho, e achar que manda em alguma coisa? Você é uma garotinha idiota que não sabe nada sobre a vida. Nunca tinha visto ela falar comigo desse jeito. Sempre foi passive-aggressive, mas agora era pura agressividade. Eu vivo aqui há quase 1 ano, ela continuou. Esta é minha casa agora. Meus móveis, minha decoração, minhas regras. Você é apenas a esposa do meu filho, e esposas obedientes não questionam a matriarca da família. Matriarca? Catherine, você está delirando. Esta casa está no meu nome. Por enquanto, ela disse, e o jeito que falou me deu calafrios. O que você quer dizer com por enquanto? Ela se aproximou de mim, com aqueles olhos frios que eu nunca tinha visto antes. Amanda, você realmente acha que eu vou permitir que uma garota qualquer seja dona da casa onde meu filho vai morar? Onde meus netos vão crescer?
Você é muito ingênua. Meu coração estava disparado. Catherine, o que você fez? Eu fiz o que qualquer mãe faria para proteger sua família. Pesquisei sobre você, Amanda. Sobre sua situação financeira, sobre como você conseguiu o dinheiro para comprar esta casa. E daí? O dinheiro era meu. Era mesmo? Ela sorriu, e aquele sorriso me deu arrepios. Porque, segundo minhas pesquisas, sua herança veio de pais que morreram quando você tinha 16 anos. Pais que tinham uma empresa que estava sendo investigada pela Receita Federal por sonegação de impostos. Senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. Como ela sabia disso? Seus pais morreram antes da investigação ser concluída, ela continuou. Mas isso não significa que o dinheiro deles era limpo. E se não era limpo, querida Amanda, então a compra desta casa pode ser questionada. Você está mentindo? Eu gritei, mas minha voz estava trêmula. Estou mentindo? Ela puxou uma pasta da gaveta da cozinha. Estes são documentos da investigação que nunca foi concluída. Documentos que mostram irregularidades graves na empresa dos seus pais. Documentos que, se apresentados às autoridades competentes, podem colocar em questão a legitimidade da sua herança. Peguei os papéis com as mãos tremendo. Eram cópias de documentos da Receita Federal, relatórios de auditoria, correspondências oficiais. Meus pais realmente estavam sendo investigados quando morreram. Mesmo que isso seja verdade, eu disse tentando manter alguma dignidade, não muda o fato de que eu comprei esta casa legalmente. Legalmente? Ela riu novamente. Amanda, com uma simples denúncia anônima posso fazer com que toda a sua situação financeira seja investigada. Sua conta bancária pode ser bloqueada, seus bens podem ser confiscados, você pode perder tudo. Era chantagem. Chantagem pura. Por que está me contando isso? Eu perguntei. Porque quero que você entenda sua posição nesta família. Você não manda aqui. Nunca mandou. Eu permiti que você se sentisse dona da situação por um tempo, mas agora você precisa aprender seu lugar. E qual é o meu lugar? Ser uma boa esposa para meu filho, obedecer às regras da casa, e principalmente nunca mais me questionar ou tentar me contrariar. Eu estava em choque total. Durante meses achei que Catherine era apenas uma sogra controladora, mas agora percebia que ela era muito mais perigosa do que imaginava. Ela tinha investigado minha vida, descoberto informações comprometedoras, e estava usando isso para me chantagear. E se eu não aceitar? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Então você pode explicar para as autoridades de onde veio o dinheiro que usou para comprar esta casa. Pode explicar para meu filho por que escondeu dele que seus pais eram criminosos. Pode explicar para todo mundo como uma garota de 26 anos conseguiu quase $500 mil honestamente. Ela tinha razão em uma coisa: mesmo que eu conseguisse provar que não sabia das irregularidades dos meus pais, o processo seria longo, caro e humilhante. Eu poderia perder tudo. Catherine, isso é chantagem. Isso é proteção familiar, querida. Estou protegendo meu filho de uma esposa que pode estar envolvida em dinheiro sujo. Eu não sabia de nada disso. Talvez. Mas você sabe agora. E agora você vai decidir: quer ser uma boa esposa e nora ou quer que sua vida seja destruída publicamente? Naquele momento, Michael chegou do trabalho. Entrou na cozinha sorrindo, mas logo percebeu a tensão no ar. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, olhando para nós duas. Catherine imediatamente mudou de postura, voltando à persona de sogra doce e preocupada. Oh, Michael querido! Amanda e eu estávamos tendo uma conversa muito importante sobre a família. Sobre como ela pode contribuir melhor para a nossa harmonia doméstica. Michael olhou para mim, vendo claramente que eu estava perturbada. Amanda, você está bem? Você parece pálida. Olhei para Catherine, que me olhava de volta com aquele sorriso ameaçador. Ela estava me testando. Queria ver se eu contaria para Michael sobre a chantagem. Estou bem, menti. Só um pouco cansada do trabalho. Catherine sorriu satisfeita. Pronto, Michael. Viu? Amanda só precisa aprender a equilibrar melhor trabalho e família. Eu estava sugerindo que ela considerasse reduzir sua carga de trabalho para se dedicar mais ao lar. Boa ideia, mãe, Michael disse me abraçando. Amanda, você tem trabalhado demais mesmo, talvez seja a hora de focar mais na nossa vida pessoal. Vida pessoal? Com uma sogra me chantageando? Naquela noite, não consegui dormir, fiquei pensando em tudo que Catherine tinha revelado.
Ela não era apenas uma sogra controladora. Era uma mulher calculista e perigosa, que tinha investigado meu passado para ter munição contra mim. Mas uma coisa ela não sabia: duas podiam jogar esse jogo. No dia seguinte, enquanto ela estava no salão de beleza gastando meu dinheiro, obviamente, liguei para meu tio Robert e contei tudo o que havia descoberto. Amanda, ele disse depois de um longo silêncio, essa mulher é mais perigosa do que imaginávamos, mas ela cometeu um erro grave. Que erro? Ao falsificar sua assinatura e usar documentos falsos, ela cometeu crimes federais. E chantagem também é crime, temos que agir rápido. Mas ela pode destruir minha vida com essas informações sobre meus pais. Amanda, escuta bem. Mesmo que seus pais tivessem problemas com impostos, e é só isso que ela tem, suspeitas. Você herdou o dinheiro legalmente. Você era menor de idade quando eles morreram, não tinha como saber de nada, e principalmente você pagou todos os impostos devidos sobre a herança. Ele tinha razão, eu tinha todos os comprovantes de que pagara todos os impostos sobre a herança, quando completei 18 anos. Robert, o que devo fazer? Primeiro, vamos ao cartório amanhã cedo registrar um boletim de ocorrência sobre a falsificação. Segundo, você vai começar a gravar todas as conversas com ela. E terceiro, vamos contratar um investigador particular para descobrir o que mais ela andou fazendo. Pela primeira vez em dias, senti uma fagulha de esperança. Catherine achava que tinha todas as cartas na mão, mas ela não sabia que eu tinha um tio advogado e uma família que me apoiava. E se ela cumprir as ameaças? Eu perguntei. Amanda, deixa ela tentar. Falsificação de documento é crime federal, chantagem é crime. E invasão de privacidade também. Quando terminarmos com ela, quem vai estar com problemas na justiça não será você. Desliguei o telefone me sentindo mais forte. Catherine Williams achava que podia me intimidar, mas ela tinha subestimado completamente o poder de uma mulher acuada que decide revidar. No dia seguinte começaria minha contraofensiva, e quando chegasse a hora do confronto final, ela descobriria que tinha mexido com a pessoa errada. Mas vocês não imaginam o que aconteceu quando ela descobriu que eu não ia me submeter às chantagens dela. A reação dela foi tão extrema que até hoje me pergunto como eu não vi antes o tipo de pessoa que ela realmente era. Gente, vocês lembram que eu tinha decidido não me submeter à chantagem da Catherine, né? Pois bem, quando ela percebeu que eu não ia me dobrar facilmente, a situação saiu completamente do controle. E quando digo completamente é porque ela fez coisas que eu jamais imaginei que alguém fosse capaz de fazer. Na manhã seguinte àquela conversa com meu tio Robert, acordei determinada a registrar o boletim de ocorrência contra Catherine. Mas quando desci para tomar café da manhã, encontrei uma cena que me deixou completamente perplexa. Catherine estava sentada à mesa da cozinha com uma pilha de documentos na frente dela, falando ao telefone com alguém. Quando me viu, fez um gesto para eu esperar e continuou a conversa. Sim, exatamente, o nome é Amanda Catherine Peterson Williams, ela mora no endereço que eu passei. Não, não é denúncia falsa, eu tenho todas as evidências aqui comigo. Entendo, vocês vão investigar. Obrigada. Desligou o telefone e me olhou com um sorriso que não chegava aos olhos. Bom dia, Amanda, dormiu bem? Catherine, com quem você estava falando? Oh, apenas fazendo meu dever cívico, relatei algumas irregularidades financeiras para as autoridades competentes. Senti minhas pernas bambearem. Que irregularidades? Bem, querida, depois da nossa conversa ontem fiquei pensando que seria errado da minha parte não reportar o que descobri sobre a origem do dinheiro que você usou para comprar esta casa. Ela tinha realmente denunciado minhas finanças para a Receita Federal. Catherine, você não pode fazer isso. Já fiz, ela disse folheando os documentos na mesa, e não foi só para a Receita Federal. Também entrei em contato com o FBI, já que há suspeitas de lavagem de dinheiro, e com o Departamento de Imigração, já que sua família veio do exterior. Departamento de Imigração? Catherine, meus pais eram cidadãos americanos. Eram mesmo? Ela tilted her head. Porque, segundo minha pesquisa, eles vieram da Europa do Leste nos anos 80. E você sabe como o governo está investigando pessoas que podem ter conexões com organizações questionáveis. Organizações questionáveis? Ela estava insinuando que meus pais tinham ligação com máfia? Você enlouqueceu completamente. Enlouqueci? Ela se levantou calmamente. Amanda, eu avisei ontem, disse que você precisava aprender seu lugar nesta família. Você escolheu me desafiar.
Agora vai enfrentar as consequências. Peguei minha bolsa e corri para o carro. Precisava ligar para meu tio Robert imediatamente. Robert, ela fez. Catherine me denunciou para todas as autoridades federais que você pode imaginar. Calma, Amanda. Que órgãos específicos? Receita Federal, FBI, Departamento de Imigração. Ela está inventando que meus pais tinham ligação com organizações criminosas. Amanda, respira. Isso pode ser muito grave, mas também pode ser a corda que ela está se enforcando. Denúncia falsa é crime federal. Vamos ao meu escritório agora. No escritório do meu tio, ele me explicou a situação de forma mais clara. Amanda, o que Catherine fez pode se voltar contra ela. Fazer denúncias falsas para órgãos federais é crime grave. Mas precisamos nos preparar porque, mesmo sendo falsas, essas denúncias vão gerar investigações. E se eles encontrarem alguma coisa nos negócios dos meus pais? Mesmo que encontrem, você estava protegida pela lei. Era menor de idade, não tinha conhecimento nem participação nos negócios. Mas o problema é que o processo pode ser longo e custoso. Foi quando ele me deu a notícia que mudou tudo. Amanda, contratei um investigador particular para pesquisar o passado da Catherine. O que ele descobriu vai te surpreender. Ele abriu uma pasta e tirou várias fotos e documentos. Catherine Williams não é quem diz ser. O nome verdadeiro dela é Catherine Kowalski. Ela mudou de nome legalmente há 15 anos. Por que ela mudaria de nome? Porque ela estava fugindo de um processo por estelionato em Illinois. Catherine aplicou golpes em pelo menos 6 famílias, sempre usando o mesmo método. Se aproximava de homens ricos fingindo ser viúva necessitada, ganhava a confiança deles, e depois desaparecia com dinheiro e bens. Minha cabeça estava girando. Então o Michael sabe disso? Essa é a parte mais interessante. Aparentemente Michael também pode ser vítima. O investigador descobriu que Catherine não é a mãe biológica dele. Como assim? Michael foi adotado quando tinha 5 anos. Catherine se casou com o pai dele, Thomas Williams, quando o menino tinha 6 anos. Thomas morreu em um acidente suspeito 3 anos depois, deixando tudo para Catherine. Acidente suspeito? Thomas Williams morreu em um acidente de carro, mas a investigação nunca foi concluída porque Catherine mudou de cidade logo depois. Ela recebeu um seguro de vida de $500 mil. Gente, eu estava em choque total. Catherine não era apenas uma sogra ruim, ela era uma golpista profissional. Robert, isso significa que Michael pode não saber que foi adotado, e Catherine pode estar aplicando o mesmo golpe em vocês que aplicou na família anterior. Tudo começou a fazer sentido. A insistência para eu comprar uma casa cara, os gastos exagerados com meu dinheiro, a manipulação para me afastar do trabalho e das amizades. Catherine estava me preparando para ser sua próxima vítima. Precisamos contar para o Michael, eu disse. Amanda, precisamos ter cuidado. Se Catherine descobrir que sabemos da verdadeira identidade dela, ela pode se tornar muito perigosa. Perigosa de mais tarde. Quando cheguei em casa naquela tarde, encontrei 2 viaturas policiais na minha entrada. Catherine estava na porta conversando com 2 policiais, fazendo questão de parecer preocupada e aflita. Oficiais, minha nora tem andado muito instável emocionalmente. Ontem ela me ameaçou fisicamente. Estou com medo do que ela pode fazer. Catherine, o que está acontecendo aqui? Eu perguntei, tentando manter a calma. Um dos policiais se aproximou. Senhora Williams, recebemos uma denúncia de ameaça e perturbação doméstica. A senhora pode nos acompanhar para prestar esclarecimentos? Denúncia de quem? Catherine colocou a mão no peito dramaticamente. Amanda, por favor, não faça uma cena na frente dos vizinhos. Vamos resolver isso civilizadamente. Foi quando percebi que ela tinha armado tudo. Tinha chamado a polícia antes mesmo de eu chegar, inventando que eu a havia ameaçado. Oficiais, eu não ameacei ninguém. Esta é minha casa, comprada com meu dinheiro, e esta mulher está tentando me incriminar falsamente. Senhora, a senhora tem documentos que comprovem que é proprietária da casa? Antes que eu pudesse responder, Catherine se adiantou. Oficiais, como podem ver, minha nora está muito confusa. Esta casa foi comprada pela família Williams. Eu tenho todos os documentos aqui. Ela mostrou aos policiais uma pasta com meus próprios documentos. Ela tinha pegado os originais da escritura da casa. Catherine, esses são meus documentos. Você os roubou.
Amanda, por favor, não invente histórias. Estes documentos estavam guardados no cofre da família, onde sempre ficaram. Os policiais olharam os documentos. Senhora, está tudo em ordem. O nome no documento é Amanda Williams, mas como a propriedade foi adquirida após o casamento, legalmente é considerada bem comum do casal. Bem comum? Oficiais, eu comprei esta casa antes do casamento com meu próprio dinheiro. A senhora tem como comprovar isso? Foi quando percebi que Catherine tinha pensado em tudo. Ela sabia que eu não tinha os comprovantes de pagamento comigo. Eles estavam guardados no meu escritório em casa. Oficiais, posso pegar os comprovantes? Eles estão no meu escritório aqui em casa. Catherine rapidamente interferiu. Claro, Amanda, mas os oficiais podem nos acompanhar, né? Para garantir que não haja nenhum incidente. Subimos para meu escritório, mas quando abri a gaveta onde guardava todos os documentos financeiros, ela estava vazia. Onde estão meus documentos? Eu perguntei, sentindo pânico. Que documentos, querida? Você parece muito confusa, Catherine disse, com aquela cara de preocupação fingida. Ela tinha roubado todos os meus comprovantes, conta bancária, comprovantes de transferência, tudo havia desaparecido. Oficiais, ela roubou todos os meus documentos. Isso é prova de que ela está tentando me incriminar. Mas um dos policiais já estava perdendo a paciência. Senhora Williams, não temos evidências de que documentos foram roubados, e sua sogra parece genuinamente preocupada com seu estado mental. Estado mental? Catherine estava conseguindo fazer todos acharem que eu estava louca. Oficiais, Catherine disse suavemente, talvez seja melhor Amanda passar uns dias na casa de algum parente. Para se acalmar. Esta situação está muito tensa para todos nós. Não! Eu gritei. Esta é minha casa, eu não vou a lugar nenhum. Mas meu grito apenas confirmou para os policiais que eu estava instável. Senhora Williams, talvez seja melhor mesmo a senhora se afastar por alguns dias, deixar os ânimos se acalmarem. Foi quando Michael chegou do trabalho e viu a comoção toda. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou vendo os policiais. Catherine correu para abraçá-lo. Oh Michael, querido, Amanda teve um surto e me ameaçou. Tive que chamar a polícia porque estava com medo. Amanda teve um surto? Michael me olhou com preocupação genuína. Amanda, o que aconteceu? Como eu podia explicar toda aquela situação na frente dos policiais sem parecer ainda mais louca? Michael, sua mãe está mentindo. Ela roubou meus documentos e está tentando me expulsar da nossa casa. Amanda, ele disse gentilmente, você não está parecendo bem. Talvez devesse mesmo ficar uns dias na casa dos seus tios. Até meu próprio marido estava contra mim. Foi quando percebi que Catherine tinha ganhado essa batalha. Ela tinha conseguido fazer todo mundo acreditar que eu estava louca, tinha escondido as evidências da minha propriedade sobre a casa, e agora estava me expulsando usando a própria polícia. Mas tinha uma coisa que ela não sabia: meu tio Robert estava chegando. Vi o carro dele parando na entrada e senti um alívio enorme. Finalmente alguém que sabia a verdade e podia me ajudar. Desculpem a interrupção, Robert disse se aproximando do grupo. Sou Robert Peterson, advogado da Amanda. Posso saber o que está acontecendo aqui? A cara da Catherine mudou completamente quando viu meu tio. Ela sabia que problemas estavam chegando. E aí, gente, vocês não imaginam como Catherine reagiu quando descobriu que eu tinha um advogado na família. A máscara de cordialidade dela caiu de vez, e o que aconteceu depois foi uma das coisas mais chocantes que já presenciei na minha vida. Pessoal, vocês lembram que meu tio Robert tinha acabado de chegar na hora exata em que Catherine estava tentando me expulsar da minha própria casa usando a polícia, né? Pois bem, o que aconteceu quando ela viu que eu tinha um advogado foi uma das coisas mais assustadoras que já presenciei. A mulher literalmente perdeu o controle. Robert se aproximou dos policiais com aquela postura profissional que só advogado experiente tem. Boa tarde, oficiais. Robert Peterson, advogado criminalista. Entendo que houve algum mal-entendido aqui. Catherine imediatamente tentou retomar o controle da situação. Oh, você deve ser o tio da Amanda. Que bom que veio. Talvez consiga convencê-la a buscar ajuda psicológica. Ela tem estado muito instável ultimamente. Mas Robert não era Michael. Ele não caía na manipulação dela. Senhora Williams, ou deveria dizer Senhora Kowalski. A cara da Catherine ficou branca, branca mesmo, gente, como se ela tivesse visto um fantasma. Eu não sei do que você está falando, ela gaguejou. Não sabe? Robert tirou uma pasta do carro.
Tenho aqui documentos interessantes sobre Catherine Kowalski, de Illinois, procurada por estelionato em 6 estados diferentes. Os policiais se entreolharam, claramente confusos. Oficial Martinez, Robert se dirigiu ao policial mais velho. Peço que consultem o sistema sobre mandados de prisão pendentes para Catherine Kowalski, nascida em 15 de março de 1965, em Chicago. Catherine tentou correr, mas o policial mais novo bloqueou o caminho dela. Um momento, senhora, vamos verificar essas informações. Enquanto o policial falava no rádio, Catherine se transformou numa pessoa completamente diferente. O disfarce de sogra preocupada desapareceu totalmente. Vocês não sabem com quem estão mexendo, ela gritou. Esta casa vai ser minha, e essa garota idiota não vai me impedir. Michael estava completamente em choque. Mãe, do que eles estão falando? Que história é essa de Kowalski? Foi quando Robert soltou a bomba. Michael, sinto muito ter que contar assim, mas Catherine não é sua mãe biológica. Você foi adotado quando tinha 5 anos. Mentira, Catherine gritou. Michael, não acredite neles, eles estão inventando isso para nos separar. Mas Michael estava olhando para ela com uma expressão que eu nunca tinha visto. Mãe, é verdade? Eu fui adotado? Michael, filho, isso não importa. Você é meu filho do coração. Responde, ele gritou, e foi a primeira vez que vi Michael levantar a voz para ela. É verdade ou não? Catherine olhou ao redor como um animal encurralado. Os policiais estavam verificando os dados dela, Robert tinha evidências do passado criminoso, e agora até Michael estava questionando ela. Está bem, ela explodiu. Sim, você foi adotado, e daí? Eu te criei, te dei uma família, uma vida boa. Uma vida boa? Michael estava incrédulo. Baseada em mentiras? Foi quando o policial voltou com as informações do sistema. Senhora Kowalski, a senhora tem mandado de prisão pendente em Illinois por estelionato qualificado e falsidade ideológica. Vamos precisar que nos acompanhe. Catherine entrou em pânico total. Não, vocês não entendem. Eu preciso ficar aqui. Esta casa é minha. Eu investi 2 anos da minha vida neste plano. Plano? Ela tinha acabado de confessar que tudo era um plano. Que plano, Catherine? Eu perguntei, finalmente me sentindo no controle da situação. Ela me olhou com ódio puro. Você acha que foi coincidência eu ter escolhido Michael? Achas que foi sorte eu ter descoberto que ele ia se casar com uma herdeira ingênua? Meu sangue gelou. Você orquestrou nosso relacionamento? Claro que orquestrei, ela riu de forma maníaca. Eu pesquisei sobre você antes mesmo de Michael te conhecer. Sabia da sua herança, sabia que você era órfã, sabia que seria fácil te manipular. Michael estava pálido. Mãe, você está dizendo que manipulou meu casamento? Seu casamento? Ela riu novamente. Michael querido, você sempre foi minha ferramenta. Desde que seu pai morreu e me deixou apenas $50.000 de seguro, eu te treinei para ser o que eu precisava. O que você quer dizer com me treinou? Robert interferiu. Michael, seu pai Thomas Williams deixou um seguro de $500.000, não 50 mil. Catherine mentiu sobre isso também. Chega! Catherine gritou. Chega de revelar segredos. Michael, nós vamos embora daqui agora. Mas Michael se afastou dela. Não vou a lugar nenhum com você. Quero saber a verdade sobre tudo. Foi quando Catherine mostrou seu verdadeiro caráter. Ela pegou uma das pedras decorativas do jardim e ameaçou atirar na janela da sala. Se eu não posso ter esta casa, ninguém pode, ela gritou. Os policiais imediatamente se posicionaram. Senhora, solte a pedra e coloque as mãos para cima. Catherine, pare com isso, Michael gritou. Mas ela estava completamente fora de si. Michael, você não entende. Eu passei 2 anos moldando esta situação perfeita. Esta casa vale quase $500 mil. Era para ser minha aposentadoria. Sua aposentadoria? Eu gritei. Com meu dinheiro? Seu dinheiro? Ela riu loucamente. Amanda, você é tão ingênua. Você acha que foi coincidência Michael ter conhecido você na empresa onde você trabalhava? Eu consegui um emprego temporário lá só para descobrir quem eram as funcionárias solteiras com mais dinheiro. A revelação me atingiu como um tiro. Você trabalhou na minha empresa? Na limpeza noturna, querida, durante 3 meses, eu limpei seu escritório e li todos os seus documentos pessoais.
Descobri sobre sua herança, sobre sua solidão, sobre sua necessidade desesperada de ter uma família. Michael estava completamente devastado. Então nosso relacionamento, nosso casamento? Foi tudo planejado, Catherine confessou sem nenhum remorso. Eu ensinei Michael exatamente o que falar para você, como conquistar você, quando pedir em casamento. Até o restaurante onde ele te pediu em casamento foi escolha minha. Gente, eu senti meu mundo desmoronar. Tudo o que eu achava que era real no meu casamento tinha sido uma encenação orquestrada por uma golpista profissional. Mas Robert manteve a calma. Oficiais, como podem ver, temos aqui confissão de estelionato, falsificação de documentos e conspira-se para fraude matrimonial. Catherine percebeu que tinha falado demais. Eu não confesso nada. Vocês não gravaram nada. Foi quando Robert sorriu. Na verdade, gravamos sim. Ele mostrou o celular dele. Tenho aqui toda a confissão gravada. Isso é ilegal, vocês não podem me gravar sem autorização. Senhora Kowalski, quando há suspeita de crime em andamento, a gravação é legal para evidência. Catherine olhou ao redor, percebendo que estava completamente encurralada. Foi quando ela tomou a decisão mais desesperada de todas. Michael, ela gritou. Se você não vier comigo agora, eu conto para todos que você sabia de tudo, que você era cúmplice desde o início. Michael ficou paralisado. Eu não sabia de nada disso. Prove, ela continuou gritando. Prove que você não sabia. Prove que não estava fingindo amar Amanda só para pegar o dinheiro dela. Foi quando percebi que, mesmo sendo vítima da manipulação da Catherine, Michael também tinha me traído. Porque mesmo não sabendo dos detalhes do plano, ele tinha concordado com tudo. Tinha concordado que eu comprasse a casa, tinha defendido todos os abusos da mãe, tinha me isolado das minhas amizades. Michael, eu disse calmamente, você sabia que ela estava me controlando. Você viu ela mexer nas minhas coisas, gastar meu dinheiro, me humilhar. E você sempre ficou do lado dela. Ele abriu a boca para negar, mas não conseguiu falar nada. Mesmo que você não soubesse do plano maior, continuei, você escolheu sua mãe em vez de sua esposa todas as vezes. Catherine viu que estava perdendo Michael também, e fez sua última jogada desesperada. Amanda, ela disse, mudando completamente o tom de voz, por favor, não faças isso comigo, eu posso ir embora, podem ficar com a casa, só não me entreguem para a polícia. Agora você quer negociar? Eu perguntei, incrédula. Eu posso te devolver tudo, todo o dinheiro que gastei, todas as coisas que mudei na casa. Eu tenho dinheiro guardado de outros trabalhos. Outros trabalhos? Robert perguntou. Quantas outras famílias você destruiu, Catherine? Ela baixou a cabeça. Algumas, mas eu precisava sobreviver. Ninguém contrata uma mulher de 55 anos para trabalhos honestos. Foi quando senti uma pena estranha dela. Por um segundo vi uma mulher desesperada que tinha escolhido o caminho errado para sobreviver. Mas aí lembrei de tudo que ela tinha me feito. De como tinha manipulado minha vida, destruído meu casamento, me feito questionar minha própria sanidade. Catherine, eu disse finalmente, você destruiu 2 anos da minha vida, me fez acreditar que eu estava louca, quase me fez perder minha casa. E pior de tudo, destruiu minha confiança no meu próprio casamento. Amanda, por favor. Não, eu me virei para os policiais. Oficiais, eu quero prestar queixa formal contra esta mulher por estelionato, falsificação de documentos e invasão de domicílio. Catherine tentou correr uma última vez, mas os policiais a seguraram. Catherine Kowalski, você está presa por mandado de prisão pendente e suspeita de estelionato. Enquanto eles a colocavam na viatura, ela gritou, Amanda! Você vai se arrepender disso? Eu volto? Não vai não, Robert disse calmamente. Com os crimes que você cometeu aqui somados aos pendentes em Illinois, você vai ficar presa por muito tempo. Quando a viatura partiu, fez-se um silêncio estranho no jardim da minha casa. Michael estava sentado na escada da entrada, com a cabeça entre as mãos. Michael, eu disse, precisamos conversar. Ele levantou a cabeça, e vi lágrimas nos olhos dele. Amanda, eu juro que não sabia de nada disso. Sobre minha adoção, sobre ela ter planejado nosso relacionamento. Talvez você não soubesse dos detalhes, eu disse, mas você escolheu ela em vez de mim sempre que teve que escolher. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa.
Ela sempre dizia que era só até ela se estabilizar financeiramente. Michael, ela gastou quase $100.000 do meu dinheiro em 2 anos. Você nunca questionou de onde vinha tanto dinheiro? Ele não respondeu porque sabia que eu estava certa. Eu preciso de um tempo, eu disse finalmente. Preciso processar tudo isso. Você pode ficar no hotel por algumas semanas? Robert colocou a mão no meu ombro. Amanda, você tomou a decisão certa. E agora vamos lutar para recuperar todo o dinheiro que ela gastou. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, dormi sozinha na minha casa. Sem Catherine controlando cada aspecto da minha vida. Sem Michael me fazendo sentir culpada por defender meus direitos. Mas vocês não imaginam o que aconteceu quando Catherine descobriu na prisão que eu tinha mais evidências contra ela do que ela imaginava. O que ela tentou fazer da cadeia foi tão desesperado que até os advogados dela ficaram chocados. Pessoal, vocês acham que com Catherine presa a história tinha acabado, né? Eu também achava. Mas o que aconteceu nos dias seguintes me mostrou que uma golpista profissional nunca desiste facilmente. E quando ela percebeu que estava realmente perdendo tudo, as coisas que ela tentou fazer da prisão foram além de qualquer coisa que eu imaginava ser possível. Nos primeiros 3 dias depois da prisão dela, finalmente consegui respirar. Acordava de manhã na minha própria casa sem aquela sensação de estar pisando em ovos. Podia entrar na cozinha sem encontrar alguém reorganizando minhas coisas. Era uma sensação de liberdade que eu tinha esquecido que existia. Michael tinha se mudado para um hotel, como combinamos. Ele ligava todos os dias pedindo para conversar, mas eu ainda não estava pronta. Precisava processar tudo o que tinha descoberto. 2 anos da minha vida tinham sido baseados numa mentira completa. Meu tio Robert estava cuidando de todos os aspectos legais. Tínhamos entrado com processos para recuperar todo o dinheiro que Catherine tinha gastado, e também estávamos ajudando as autoridades de Illinois com evidências sobre os crimes anteriores dela. Amanda, ele me disse na quinta-feira, tenho boas notícias. O juiz aceitou nosso pedido de bloqueio dos bens da Catherine. Encontramos uma conta bancária em nome falso onde ela guardava mais de $200.000. 200 mil? De onde veio esse dinheiro? Provavelmente de outros golpes. O FBI está investigando, mas pelo menos você vai recuperar parte do que perdeu. Eu estava começando a me sentir esperançosa novamente. Talvez conseguisse reconstruir minha vida, talvez pudesse confiar nas pessoas novamente. Foi quando meu telefone tocou na sexta-feira de manhã. Amanda Peterson Williams, era uma voz masculina que eu não reconhecia. Sim, quem é? Meu nome é Detective Harrison do Departamento de Polícia. A senhora poderia vir à delegacia? Temos algumas questões sobre o caso Catherine Kowalski. Meu coração disparou. Aconteceu alguma coisa? Prefiro conversar pessoalmente. Pode vir hoje de manhã? Liguei para Robert imediatamente. Algo está errado. A polícia quer me ver sobre o caso da Catherine. Vou com você. Não fale nada sem minha presença. Na delegacia, Detective Harrison nos recebeu com uma expressão séria. Sr. Peterson, Sra. Williams, temos uma situação complicada. Catherine Kowalski alegou ter novas informações sobre crimes financeiros relacionados à família Peterson. Que crimes? Robert perguntou, imediatamente em modo advogado. Ela está alegando que a herança da Sra. Williams foi obtida através de lavagem de dinheiro, e que vocês a estão incriminando falsamente para esconder esses crimes. Senti meu estômago afundar. Mesmo na prisão, Catherine estava tentando me destruir. Detetive, isso é claramente uma tentativa desesperada de reverter a situação, Robert disse. Catherine já confessou ser uma golpista. Agora está tentando desviar a atenção dos próprios crimes. Eu entendo, Sr. Peterson, mas ela apresentou alguns documentos que parecem ser evidências. Precisamos investigar. Que tipo de documentos? Eu perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Registros bancários que supostamente mostram movimentações suspeitas na conta dos seus pais antes da morte deles. Robert se inclinou para a frente. Detetive, posso ver esses documentos? Harrison abriu uma pasta e mostrou as páginas. Eram cópias de extratos bancários dos meus pais, mas havia algo estranho neles. Robert, eu sussurrei, esses números não estão certos. A conta dos meus pais nunca teve essas quantias. Robert examinou os documentos mais de perto. Detetive, esses documentos foram falsificados. Veja aqui, a formatação está diferente dos extratos genuínos que temos, e os números de conta não coincidem.
Como a senhora pode ter certeza? Harrison perguntou. Porque eu tenho os extratos originais em casa. Catherine deve ter falsificado esses documentos para tentar me incriminar. Foi quando o Detective Harrison deixou cair a bomba. Sra. Williams, Catherine não estava sozinha quando apresentou esses documentos. Ela tinha um cúmplice que confirmou a autenticidade. Que cúmplice? Seu marido, Michael Williams. Gente, eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Michael estava ajudando Catherine a me incriminar da prisão? Isso é impossível, eu disse. Michael é vítima dela tanto quanto eu. Sra. Williams, seu marido veio aqui ontem e corroborou a versão da Catherine. Ele disse que sempre suspeitou que sua herança tinha origem criminosa, e que Catherine descobriu a verdade. Robert bateu o punho na mesa. Detetive, isso é obviamente uma conspiração entre dois criminosos tentando se salvar. Sr. Peterson, entendo sua posição, mas precisamos investigar todas as alegações. Sra. Williams, vamos precisar que a senhora compareça para mais interrogatórios na próxima semana. Saímos da delegacia em choque total. Michael tinha me traído da pior forma possível. Robert, como ele pode estar fazendo isso comigo? Amanda, ele provavelmente está sendo chantageado por Catherine. Ou talvez ela tenha prometido dividir algum dinheiro com ele, se conseguir te incriminar. Naquela tarde, Michael apareceu na minha porta. Eu nem queria abrir, mas ele ficou tocando a campainha por 15 minutos. Amanda, por favor, preciso explicar. Abri a porta, mas não deixei ele entrar. Explicar o quê, Michael? Como você está mentindo para a polícia sobre mim? Não é mentira, ele gritou, e pela primeira vez vi uma expressão no rosto dele que me assustou. Amanda, eu pesquisei sobre seus pais depois que tudo isso aconteceu. Eles realmente tinham negócios suspeitos. Então você acredita na Catherine mais do que em mim? Eu acredito em evidências. E as evidências mostram que sua família tinha conexões criminosas. Foi quando percebi que tinha perdido Michael completamente. Catherine tinha conseguido virar ele contra mim mesmo da prisão. Michael, sai da minha propriedade, agora. Nossa propriedade, ele gritou. Somos casados. Esta casa é minha por direito. Não é não, esta casa foi comprada antes do casamento com meu dinheiro, e se você continuar me ameaçando, vou chamar a polícia. Ele riu de uma forma que me deu arrepios. Amanda, você realmente acha que vai conseguir me expulsar? Eu moro aqui há 2 anos, tenho direitos legais. Que direitos? O direito de um marido traído que descobriu que a esposa é filha de criminosos. Fechei a porta na cara dele e liguei para Robert imediatamente. Robert, Michael está aqui ameaçando não sair da casa. Ele está dizendo que tem direitos legais? Amanda, tranque todas as portas e janelas. Estou indo aí com segurança privada. Naquela noite, descobri que Catherine tinha orquestrado tudo da prisão. Ela tinha conseguido contato com Michael através do advogado de defesa dela, e tinha oferecido dividir o dinheiro roubado se ele a ajudasse a me incriminar. Mas o pior ainda estava por vir. No sábado de manhã, acordei com o som de vidro quebrando no andar de baixo. Desci correndo e encontrei 2 janelas da sala quebradas, com pedras no chão. Na pedra maior tinha um bilhete: se você não confessar vai ser pior. Liguei para a polícia imediatamente, mas quando eles chegaram não encontraram ninguém. Sra. Williams, a senhora tem alguma suspeita de quem pode ter feito isso? Meu marido, ele esteve aqui ontem me ameaçando. Mas quando foram procurar Michael no hotel, ele tinha um álibi perfeito, estava no bar do hotel com várias testemunhas. Foi quando Robert chegou com uma notícia que mudou tudo. Amanda, tenho informações novas sobre Catherine. O investigador descobriu que ela tem um filho biológico. Como assim? Ela disse que Michael era filho único. Michael é filho adotivo, lembra? Mas ela tem um filho de sangue de 22 anos, chamado Derek Kowalski. E adivinha onde ele estava na noite passada? Aqui, quebrando minhas janelas? Exatamente. Catherine deve ter pedido para ele te intimidar. Como ela conseguiu contato com ele da prisão? Visitação familiar. Derek foi visitá-la quinta-feira, no mesmo dia que ela apresentou os documentos falsos contra você. A situação estava saindo completamente do controle. Catherine havia transformado a prisão numa central de operações criminosas, coordenando ataques contra mim, usando o próprio filho, meu marido. Robert, o que posso fazer? Ela está orquestrando crimes contra mim mesmo estando presa. Vamos pedir uma ordem de restrição contra Derek, e vamos informar as autoridades que Catherine está continuando suas atividades criminosas da prisão.
Mas no domingo, a situação piorou ainda mais. Acordei com meu carro completamente vandalizado. Os pneus estavam furados, os vidros quebrados, e tinha tinta vermelha jogada na carroceria com a palavra ladra escrita em letras grandes. Os vizinhos estavam todos na janela olhando, e alguns começaram a me evitar quando saí para ver os danos. Foi quando Mrs. Patterson, minha vizinha mais próxima, se aproximou. Amanda, querida, está tudo bem? Tem rumores no bairro de que você está envolvida em crimes financeiros. Mrs. Patterson, isso não é verdade. É minha sogra que está espalhando mentiras sobre mim. Mas o jovem que veio ontem conversar conosco parecia muito sincero, disse que era seu cunhado, e estava preocupado com sua estabilidade mental. Derek tinha visitado os vizinhos? Catherine estava destruindo minha reputação no bairro através do filho. Mrs. Patterson, esse rapaz não é meu cunhado. É filho de uma criminosa que está presa por tentar me roubar. Mas vi no rosto dela que já estava duvidando de mim. Catherine havia conseguido plantar sementes de dúvida em toda a vizinhança. Naquela noite Michael ligou. Amanda, você viu o estado do seu carro? Isso não teria acontecido se você não tivesse mentido sobre sua família. Michael, você sabe quem fez isso? Foi o Derek. Derek quem? Amanda, você está inventando pessoas agora? Acho que você realmente precisa de ajuda psicológica. Desliguei na cara dele. Catherine tinha conseguido fazer até meu próprio marido acreditar que eu estava ficando louca. No dia seguinte, meu tio me trouxe a notícia que mudaria tudo. Amanda, conseguimos uma informação crucial. Catherine cometeu um erro grave. Que erro? Ela usou o telefone da prisão para coordenar os ataques contra você. Todas as ligações são gravadas. Temos evidências de que ela ordenou o vandalismo. Finalmente, evidências concretas de que Catherine estava coordenando crimes da prisão. Isso significa que ela vai ser punida? Significa que vamos acabar com essa palhaçada de uma vez por todas, e Derek também vai ser preso como cúmplice. Mas vocês não imaginam o que Catherine tentou fazer quando soube que tínhamos as gravações das ligações. A jogada final dela foi tão desesperada e perigosa, que colocou não só minha vida em risco, mas a de várias pessoas inocentes. Pessoal, vocês lembram que Robert tinha conseguido as gravações das ligações da Catherine da prisão, né? Nós achávamos que finalmente tínhamos provas suficientes para acabar com aquela loucura toda. Mas o que aconteceu quando Catherine descobriu que suas ligações tinham sido gravadas, foi tão extremo, tão perigoso, que até hoje me pergunto como uma pessoa pode chegar a esse nível de desespero. Na terça-feira de manhã, Robert me ligou cedo, animado. Amanda, temos ela! As gravações mostram claramente Catherine dando instruções para Derek vandalizar seu carro e intimidar os vizinhos. Também temos ela coordenando com Michael para apresentar documentos falsos. Isso significa que Michael também vai ser preso? Provavelmente sim. Ele se tornou cúmplice ativo de uma criminosa. O promotor público está preparando as acusações. Pela primeira vez em semanas, senti uma esperança real de que minha vida poderia voltar ao normal. Quando vão prender Derek e Michael? Derek deve ser preso hoje à tarde, Michael provavelmente amanhã, depois que analisarem todas as evidências contra ele. Finalmente, justiça ia ser feita! Mas algumas horas depois meu telefone começou a tocar insistentemente. Era um número que eu não conhecia. Amanda Peterson? Era uma voz feminina nervosa. Sim, quem é? Meu nome é Lisa Bradley, sou assistente social do condado. A senhora tem uma filha menor de idade chamada Sarah Peterson. Meu coração parou. Não tenho filhos. Por quê? Temos aqui uma denúncia de que a senhora abandonou uma criança de 8 anos. Uma mulher trouxe a menina na nossa unidade alegando ser a avó paterna da criança. Gente, Catherine tinha inventado que eu tinha uma filha. Isso é um engano. Eu não tenho filhos. A senhora pode vir ao nosso escritório imediatamente? Precisamos esclarecer essa situação. Corri para o escritório da assistência social com Robert. Lá, encontramos uma menininha loira sentada numa salinha chorando baixinho. Onde está minha mamãe? Ela perguntou quando nos viu. Meu coração se partiu. Catherine tinha usado uma criança inocente no seu esquema diabólico. Sigrita Bradley, Robert disse. Obviamente isso é uma farsa. Amanda não é mãe desta criança. A mulher que trouxe a menina tinha documentos. Lisa mostrou uma certidão de nascimento.
Segundo este documento, Sarah Peterson é filha de Amanda Peterson Williams. Era uma certidão de nascimento falsificada, mas muito bem feita. Lisa, isso é falsificação de documento federal. A mulher que trouxe esta criança é Catherine Kowalski, uma criminosa que está presa por estelionato. Mas a senhora que trouxe a criança não estava presa, era uma mulher de uns 45 anos, cabelo escuro, disse ser Susan Williams. Susan Williams? Quem era Susan Williams? Posso falar com a criança? Eu perguntei. Sarah me olhou com aqueles olhos azuis cheios de lágrimas. A tia Susan disse que você ia cuidar de mim agora que a mamãe foi embora. Sarah, querida, como é o nome da sua mamãe? Jennifer Peterson. Mas ela teve que viajar para muito longe e não pode mais cuidar de mim. Jennifer Peterson. Catherine tinha encontrado uma criança com sobrenome parecido com o meu e inventado que era minha filha. Sarah, eu perguntei gentilmente, onde você morava antes de vir aqui? Com a mamãe Jennifer no apartamento pequeno. Mas ontem a tia Susan veio e disse que a mamãe tinha pedido para ela me levar para minha outra mamãe. Robert estava furioso. Lisa, esse é sequestro de menor. Catherine tem uma cúmplice que sequestrou esta criança. Foi quando a situação se tornou ainda mais grave. Lisa recebeu uma ligação. Sim, entendo. Muito bem. Ela desligou com cara preocupada. Temos um problema maior. A mãe biológica da criança, Jennifer Peterson, foi encontrada inconsciente no apartamento dela. Está internada em coma por overdose de drogas. Overdose? Robert perguntou. Ou envenenamento? A possibilidade de que Catherine tivesse envenenado a mãe da criança para executar seu plano me deixou nauseada. Preciso ligar para o hospital, Lisa disse. Isso pode ser tentativa de homicídio. Enquanto Lisa fazia as ligações necessárias, fiquei conversando com Sarah. A criança estava claramente traumatizada e confusa. Sarah, a tia Susan te disse alguma coisa sobre mim? Ela disse que você era muito rica e que ia comprar brinquedos para mim. Mas também disse que você era meio maluca e que eu não devia acreditar em tudo que você falasse. Catherine estava preparando a criança para acreditar que eu era instável mental. Mesmo usando uma criança inocente, ela ainda estava tentando me destruir psicologicamente. Robert voltou de uma ligação com notícias alarmantes. Amanda, a situação é pior do que imaginávamos. A polícia descobriu que Susan Williams é na verdade Sandra Walsh, ex-companheira de cela de Catherine. Ex-companheira de cela? Catherine conheceu Sandra numa prisão anterior. Sandra foi solta há 2 semanas e imediatamente procurou Catherine para participar deste esquema. Mas por que usar uma criança? Porque Catherine sabia que isso te destruiria emocionalmente. Ela queria que você fosse acusada de abandono de menor, o que resultaria em prisão imediata e perda de todos os seus bens. A maldade de Catherine não tinha limites. Ela estava disposta a traumatizar uma criança inocente só para me destruir. Naquela tarde, a polícia conseguiu localizar Sandra Walsh. Quando a prenderam, ela confessou tudo. Catherine me prometeu $50.000 se eu fizesse o serviço dela, Sandra disse aos policiais. Ela queria que Amanda fosse presa por abandono de menor e que perdesse a casa. E a mãe da criança, você deu drogas para ela? Catherine mandou eu dar uns comprimidos para dormir na Jennifer. Disse que era só para ela não atrapalhar o plano. Eu não sabia que ia deixar ela em coma. Tentativa de homicídio. Catherine havia instruído Sandra a envenenar Jennifer Peterson. Mas a confissão de Sandra revelou algo ainda mais assustador. Catherine não parou só nisso, Sandra continuou. Ela tem outros planos. Disse que se esse não funcionasse, ia fazer algo que garantiria que Amanda nunca mais tivesse paz. Que tipo de plano? Detective Harrison perguntou. Ela conhece pessoas perigosas na prisão. Disse que podia arranjar para Amanda ter um acidente quando saísse de casa. Catherine estava planejando um atentado contra minha vida. Robert imediatamente pediu proteção policial para mim. Amanda, você não pode ficar sozinha nem por 1 minuto. Catherine perdeu completamente o controle. Naquela noite, 2 policiais ficaram de guarda na minha casa. Eu mal conseguia dormir, sabendo que Catherine estava coordenando tentativas de homicídio da prisão. No dia seguinte, recebemos a notícia de que Jennifer Peterson tinha acordado do coma. Ela confirmou que Sandra havia forçado ela a tomar comprimidos.
alegando ser vitaminas para a saúde. Ela disse que ia cuidar da minha Sarah por alguns dias enquanto eu me recuperava, Jennifer contou aos policiais. Quando tomei os comprimidos, comecei a me sentir muito tonta. A última coisa que lembro é de cair no chão da cozinha. Sarah foi devolvida para a mãe biológica, mas o trauma que Catherine causou naquela família foi irreparável. Jennifer teve sequelas neurológicas da overdose forçada. Mas Catherine ainda não tinha terminado. Na quinta-feira, meu tio recebeu uma ligação que nos deixou apavorados. Robert Peterson? Era uma voz masculina ameaçadora. Sim, quem é? Alguém que trabalha para uma cliente sua conhecida. Catherine Kowalski mandou um recado. Que recado? Sua sobrinha tem 48 horas para transferir a casa para o nome de Michael Williams e assinar uma confissão admitindo que roubou dinheiro da família dele. Se ela não fizer isso? Se ela não fizer o quê? Digamos que acidentes acontecem com pessoas que não cooperam. Catherine havia contratado criminosos profissionais para me ameaçar. Robert imediatamente gravou a ligação e entregou para a polícia. Detetive Harrison estava horrorizado. Nunca vi uma criminosa continuar operando de forma tão organizada da prisão. Catherine transformou a cela dela numa central de crimes. O que podemos fazer? Eu perguntei, sentindo medo real pela primeira vez. Vamos transferir você para um local seguro até conseguirmos neutralizar todas as ameaças. Foi quando soubemos que Catherine tinha conseguido algo que ninguém esperava. Ela havia convencido Michael a hipotecar minha casa sem minha autorização. Como isso é possível? Eu gritei quando Robert me contou. Michael forjou sua assinatura nos documentos de hipoteca. Ele usou o fato de ser seu marido para convencer o banco de que você havia autorizado. Mas eu tenho que assinar pessoalmente. Normalmente sim, mas ele alegou que você estava em tratamento psicológico e apresentou documentos médicos falsos. Catherine havia orquestrado a falsificação da minha assinatura, documentos médicos falsos, e agora minha casa estava hipotecada por $300 mil. Para onde foi o dinheiro da hipoteca? Eu perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Michael transferiu tudo para uma conta offshore que não conseguimos rastrear. Provavelmente Catherine tinha instruído ele sobre como esconder o dinheiro. Gente, eu estava perdendo tudo! Minha casa estava hipotecada ilegalmente, eu tinha criminosos profissionais me ameaçando, e Catherine continuava orquestrando crimes cada vez mais graves da prisão. Robert, como ela consegue fazer tudo isso estando presa? Catherine é uma criminosa muito mais sofisticada do que imaginávamos. Ela tem contatos no mundo do crime organizado, conhece advogados corruptos, e sabe exatamente como manipular o sistema legal. Foi quando o detetive Harrison chegou com a notícia mais chocante de todas. Amanda, descobrimos algo sobre Catherine que muda tudo. Ela não é apenas uma golpista comum. O que vocês descobriram? Catherine Kowalski é na verdade membro de uma organização criminosa especializada em fraudes matrimoniais. Ela faz parte de uma rede que opera em vários estados, sempre usando o mesmo método. Que método? Eles identificam mulheres solteiras com patrimônio, colocam um homem para conquistá-las, e depois a sogra aparece para aplicar o golpe. É uma operação milionária. Michael não era apenas um filho manipulado, ele era um criminoso profissional trabalhando com Catherine desde o início. Isso significa que nosso casamento todo foi uma farsa? Amanda, você foi vítima de uma das organizações criminosas mais sofisticadas do país. E agora que você descobriu a operação deles, eles vão fazer qualquer coisa para te silenciar. Naquela noite, protegida por seguranças particulares numa casa segura, percebi que minha vida tinha se tornado um filme de terror. Catherine não era apenas uma sogra má, ela era a líder de uma organização criminosa internacional. Mas o que ela não sabia é que, ao escalar tantos crimes, ela havia chamado a atenção do FBI federal. E quando eles descobriram a extensão da operação dela, a resposta foi muito mais severa do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. A guerra estava longe de terminar, mas finalmente eu tinha aliados poderosos do meu lado. E vocês não vão acreditar no que aconteceu quando o FBI decidiu desmantelar toda a rede criminosa da Catherine. Pessoal, chegamos na parte final dessa história insana. Vocês lembram que o FBI tinha descoberto que Catherine era líder de uma organização criminosa internacional, né? Pois bem, o que aconteceu quando eles decidiram desmantelar toda a operação
foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. E o final dessa história vai mostrar que às vezes a justiça funciona de forma espetacular. Na sexta-feira de manhã, enquanto eu estava na casa segura, recebeu uma visita inesperada. Era a Agent Sarah Coleman, do FBI. Sra. Williams, sou a agente especial do FBI. Sua situação com Catherine Kowalski nos levou a descobrir algo muito maior do que você imagina. Maior como? Catherine é a líder de uma organização criminosa que opera há 15 anos em pelo menos 12 estados. Eles já roubaram mais de 20 milhões de dólares usando o mesmo esquema que aplicaram em você. 20 milhões. Eu não era apenas uma vítima isolada, era parte de uma operação gigantesca. Quantas mulheres foram vítimas? Identificamos pelo menos 47 vítimas confirmadas. Algumas perderam tudo: casas, economias, negócios. 3 delas se suicidaram após descobrirem que seus casamentos eram falsos. Meu coração se partiu. Outras mulheres tinham passado pelo mesmo inferno que eu, e algumas não conseguiram sobreviver emocionalmente. Agent Coleman, como posso ajudar a prendê-los? Na verdade, você já ajudou mais do que imagina. Ao resistir e documentar tudo o que Catherine fez, você nos deu evidências suficientes para derrubar toda a rede. Ela abriu um laptop e me mostrou um organograma complexo. Esta é a estrutura da organização. Catherine é a mastermind, mas ela tem 16 pessoas trabalhando para ela. Michael é apenas um dos conquistadores. Eles têm 8 homens fazendo o mesmo trabalho que ele fez com você. 8 Michaels diferentes? Exatamente, e agora que sabemos como eles operam, vamos prender todos simultaneamente. Quando? Hoje à tarde. Operação nacional coordenada em 8 estados diferentes. Gente, imagine só. Enquanto eu estava achando que estava lutando contra uma sogra maluca, na verdade estava enfrentando uma organização criminosa internacional. Sra. Williams, precisamos da sua ajuda para uma coisa específica. Queremos que você participe de uma ligação gravada com Catherine. Para quê? Para fazê-la confessar detalhes sobre as outras vítimas. Se conseguirmos essa confissão, podemos ajudar outras mulheres a recuperar o que perderam. Aceite imediatamente. Se minha dor pudesse ajudar outras mulheres, eu faria qualquer coisa. 2 horas depois, estava num escritório do FBI, com equipamentos de gravação profissionais. Amanda, Agent Coleman explicou, vamos conectar você com Catherine na prisão. Finja que está disposta a negociar. Deixe ela falar o máximo possível sobre a organização. Quando Catherine atendeu a ligação, sua voz estava diferente, mais calculista, menos emocional. Amanda, querida, que surpresa! Finalmente decidiu ser razoável? Catherine, eu quero fazer um acordo. Não aguento mais viver com medo. Ótimo, sempre soube que você era inteligente. O que está disposta a oferecer? Posso transferir a casa para o Michael e assinar qualquer documento que vocês quiserem, só quero que me deixem em paz. Ela riu, e foi um som gelado. Amanda, você não entende ainda, né? Isso nunca foi sobre apenas uma casa. Como assim? Querida, você foi escolhida há 3 anos. Investigamos sua vida toda antes de Michael te conhecer. Sabíamos exatamente quanto dinheiro você tinha, onde trabalhava, quais eram suas fraquezas emocionais. 3 anos? Eles tinham me investigado por 3 anos antes de executar o plano. Mas por que eu? Porque você era o alvo perfeito, órfã, solitária, rica e desesperada por uma família. Já aplicamos o mesmo esquema em dezenas de mulheres exatamente como você. Ela estava confessando tudo. Os agentes do FBI estavam fazendo sinais positivos. Catherine, como vocês encontram as vítimas? É mais fácil do que você imagina. Redes sociais, registros públicos, obituários. Procuramos mulheres que herdaram dinheiro recentemente e não têm família próxima. Então colocamos um dos nossos homens no caminho delas. Quantos homens vocês têm? 8 ativos no momento. Michael é um dos melhores. Já conseguiu mais de 2 milhões em 5 anos. 2 milhões? Michael tinha roubado 2 milhões de outras mulheres antes de mim. E se as mulheres descobrem? Normalmente elas não descobrem. Somos muito bons no que fazemos. Mas quando descobrem, ela fez uma pausa sinistra. Bem, temos métodos para garantir o silêncio delas. Que métodos?
Amanda, você realmente quer saber? Algumas das meninas anteriores tiveram acidentes quando se tornaram muito problemáticas. Meu sangue gelou. Catherine estava confessando homicídios. Quantas mulheres vocês eliminaram? 3 que se tornaram muito insistentes. Uma teve um acidente de carro, outra uma overdose acidental, e a terceira, bem, digamos que ela desapareceu durante uma viagem. Os agentes estavam gravando tudo. Catherine estava se incriminando completamente. Catherine, vocês vão fazer isso comigo também? Depende de você, querida. Se for cooperativa, pode viver confortavelmente com uma mesada mensal. Se continuar sendo problemática, bem, acidentes acontecem. Naquele momento, Agent Coleman fez sinal para eu encerrar a ligação. Catherine, preciso pensar sobre tudo isso. Não demora muito, Amanda. Paciência não é minha virtude. Desliguei o telefone tremendo. Catherine havia confessado assassinatos múltiplos numa ligação gravada. Senhora Williams, você acabou de nos dar evidências para condenar uma das organizações criminosas mais perigosas do país, Agent Coleman disse. Catherine e todos os cúmplices vão pegar prisão perpétua. 2 horas depois, começaram as prisões coordenadas. Agent Coleman me manteve informada em tempo real. Prendemos Michael em Phoenix, onde estava aplicando o golpe em uma professora aposentada. Prendemos Thomas Mitchell em Miami, casado há 6 meses com uma empresária viúva. Prendemos James Patterson em Seattle. Um por um, os 8 conquistadores foram presos simultaneamente. Suas vítimas atuais foram salvas antes de perderem tudo. E as outras mulheres da organização? Prendemos Sandra Walsh, que ainda estava no hospital sob custódia. Prendemos Lisa Chain, a falsificadora de documentos. Prendemos Robert Martinez, o advogado corrupto que legalizava os roubos. 16 pessoas presas simultaneamente. A organização toda foi desmantelada em uma operação. E Catherine? Catherine foi isolada numa cela de segurança máxima. Ela não vai coordenar mais nenhum crime. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi em paz sabendo que Catherine e toda a rede dela estavam presas. Mas a melhor parte ainda estava por vir. Na semana seguinte, Agent Coleman me trouxe notícias fantásticas. Senhora Williams, encontramos as contas offshore onde eles escondiam o dinheiro roubado. Vamos conseguir recuperar praticamente tudo que foi tirado de você e das outras vítimas. Tudo mesmo? Sua casa será liberada da hipoteca fraudulenta, você vai receber de volta os 100 mil que Catherine gastou, e ainda vai receber uma indenização de $200 mil do Fundo de Reparação às Vítimas. Eu não estava apenas recuperando minha vida, estava sendo compensada pelos danos sofridos. E as outras vítimas? Todas vão receber reparações. As 3 famílias das mulheres que foram assassinadas vão receber 2 milhões cada uma. 2 semanas depois, fui ao tribunal para o julgamento de Catherine. Ela apareceu algemada, com o uniforme laranja da prisão, muito diferente da mulher elegante que conheci. Quando o juiz perguntou se ela tinha algo a dizer antes da sentença, Catherine se levantou e me olhou diretamente. Amanda, ela disse, você destruiu 15 anos de trabalho, espero que esteja satisfeita. Catherine, eu respondi me levantando também, você destruiu a vida de dezenas de mulheres inocentes, eu estou muito satisfeita sim. O juiz bateu o martelo. Catherine Kowalski, você é condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por homicídio em primeiro grau, estelionato qualificado e liderança de organização criminosa. Prisão perpétua, Catherine nunca mais ia sair da cadeia. Michael recebeu 25 anos. Os outros conquistadores receberam entre 15 e 20 anos cada um. 6 meses depois, minha vida estava completamente reconstruída. Usei a indenização para expandir minha casa e transformá-la num refúgio para mulheres vítimas de violência doméstica e fraudes matrimoniais. Casa Amanda, hoje abriga até 12 mulheres simultaneamente, oferecendo suporte psicológico, jurídico e financeiro para elas reconstruírem suas vidas. Jennifer Peterson, a mãe da pequena Sarah que Catherine usou no esquema, se recuperou completamente, e hoje trabalha como coordenadora do programa. Sarah, que agora tem 9 anos, brinca no jardim da casa toda a tarde depois da escola. Agent Coleman se tornou uma amiga próxima.
Ela me contou que nosso caso virou estudo obrigatório na academia do FBI para ensinar agentes a identificar organizações de fraude matrimonial. Amanda, ela me disse no último encontro, você salvou a vida de dezenas de mulheres futuras ao ter coragem de resistir. Conheci também outras vítimas da organização, criamos um grupo de apoio que se reúne mensalmente. É reconfortante saber que não estou sozinha, e que juntas somos mais fortes. Algumas pessoas me perguntam se tenho raiva de ter passado por tudo isso. A resposta é não. Tenho gratidão. Gratidão por ter descoberto a verdade antes de perder tudo. Gratidão por ter tido um tio advogado que me apoiou. Gratidão por ter encontrado forças para lutar quando tudo parecia perdido. E principalmente, gratidão por poder usar minha experiência para ajudar outras mulheres. Hoje, 2 anos depois, minha vida é melhor do que nunca. Tenho uma casa cheia de mulheres corajosas reconstruindo suas vidas. Tenho um trabalho que amo, ajudando outras pessoas. E tenho a paz de saber que Catherine e toda a organização dela estão pagando por seus crimes. A casa onde tudo começou não é mais cenário de manipulação e abuso, é um lugar de cura, de recomeço, de esperança. E vocês sabem qual foi a ironia final? Catherine sempre dizia que eu não sabia nada sobre família, ela estava errada. Hoje eu tenho a família mais linda do mundo, uma família escolhida, baseada em amor, respeito e apoio mútuo. As mulheres que vivem na casa Amanda são minhas irmãs, Jennifer e Sarah são minha família. Agent Coleman é como uma irmã mais velha. Meu tio Robert continua sendo meu protetor. Esta é minha verdadeira família. Não é baseada em sangue ou casamento, mas em escolha, cuidado e carinho genuíno. Catherine queria me isolar e controlar. No final, me ajudou a encontrar minha tribo. Então, pessoal, essa foi minha história. Uma história de como uma sogra aparentemente controladora era na verdade a líder de uma organização criminosa internacional. Uma história de como a persistência e a coragem podem derrotar até os criminosos mais sofisticados. Se vocês estão passando por alguma situação de abuso ou manipulação, não desistam, procurem ajuda, documentem tudo, e principalmente confiem nos seus instintos. Às vezes o que parece ser família complicada é na verdade crime organizado, e vocês merecem muito mais do que migalhas de respeito e amor. Obrigada por acompanharem essa jornada insana comigo, e lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder, é só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.